Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo nosso da Casa Irmão José, em parceria com a Casa Irmãos Fraternos. Inclusive o estudo é realizado no canal nosso do YouTube e no site da Casa Irmãos Fraternos, aqui de Uberaba, Minas Gerais, tá certo? Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2020, daremos continuidade ao nosso estudo, Livro dos Médiuns, segunda parte do capítulo 17, Mudança de Caligrafia, item 219. Um fenômeno muito comum nos médiuns escreventes é a mudança de caligrafia, segundo os espíritos que se comunicam. E o que há de mais notável é que a mesma caligrafia se reproduz constantemente com o mesmo espírito, e algumas vezes é idêntica com a que tinha em vida. Veremos mais tarde as consequências que disso podem tirar quanto à identidade. A mudança de caligrafia não ocorre senão com os médiuns mecânicos e semimecânicos, porque neles o movimento da mão é involuntário e dirigido pelo próprio espírito. Não ocorre o mesmo com os médiuns puramente intuitivos, tendo em vista que, nesse caso, o espírito atua unicamente sobre o pensamento, e a mão é dirigida pela vontade, como nas circunstâncias comuns. Mas a uniformidade da caligrafia, mesmo nos médiuns mecânicos, não prova absolutamente nada contra a faculdade, não sendo a mudança uma condição absoluta na manifestação dos espíritos. Ela se prende a uma aptidão especial da qual os médiuns, os mais mecânicos, não estão sempre dotados. Nós designamos os que têm essa aptidão sob o nome de médiuns polígrafos. Então olha só, na mediunidade de psicografia acontece muito, algumas vezes, com os médiuns mecânicos e semimecânicos, mais ainda com os médiuns mecânicos, tá? Que a caligrafia de determinado espírito seja igual, a letrinha mesmo lá, conforme ele vai escrevendo, é sempre igual naquele determinado espírito comunicante. Então, não é a caligrafia do médium, é a caligrafia do espírito comunicante, ok? Então eles vão testando, e algumas vezes, nesse tipo de médium, tá? Você consegue identificar o espírito que se encontra comunicando naquele momento só de ver a caligrafia dele. Então você já determina ali que é ele, tá? Não é todos os médiuns mecânicos e semimecânicos que têm essa aptidão especial. Ou seja, isso é específico do médium. Não é específico da mediunidade de psicografia, tá? Então é específico. É o dom do médium naquela aptidão mediúnica. Certinho? Então muitas das vezes ele vai estar lá, aquela caligrafia certinha, bonitinha, inclusive a caligrafia da qual o espírito tinha idêntica quando desencarnou. Alguns médiuns semimecânicos podem também, em determinadas comunicações, vir com a sua caligrafia própria, e no final o espírito comunicante assina da forma que ele assinava quando estava em vida. Isso é muito comum de acontecer. Somente na assinatura ela vem e escreve de forma diferente, tá? A caligrafia muda só na assinatura. É comum dos médiuns semimecânicos ocorrer muito isso também. Isso é importante a gente frisar o quê? O médium mecânico e semimecânico, ele empresta o corpo físico. É uma ferramenta. Então o espírito vai estar utilizando aquela ferramenta. Então ele vai poder fazer ao seu modo, ao seu jeito. O modo de escrita, o modo de caligrafia, o modo que ele falava quando estava encarnado ainda. Se ele despertou uma inteligência a mais no plano espiritual, ele vai ter mudado também, porque o espírito comunicante está ali, ele melhorou, tem mais bagagem. Então às vezes o espírito fica muitos anos sem comunicar, aprendendo, se instruindo no plano espiritual, e quando vem comunicar, ele traz palavras diferentes, se encontra mais culto do que se estava na sua última encarnação. Alguns familiares chegam a desconfiar que não é o espírito comunicante, que não é aquele ente querido, mas acontece. A evolução e o progresso continuam também no plano espiritual. Então, em algumas situações, vai mudar também a forma da escrita, porque o espírito progrediu, evoluiu, ou teve lembranças, angariou lembranças anteriores de outras encarnações, que angariaram mais o seu intelecto, o seu conhecimento, então ocorre também. Certinho? Mas é isso aí, médiuns polígrafos. A caligrafia é do espírito, tá certo? Então vamos passar para o item 220. Perda e suspensão da mediunidade. Muito importante esse item aqui. Pode ocorrer que
que o médium vem trabalhando anos e anos ali, afinco na sua mediunidade, e de repente ela é suspensa, ou até mesmo ocorre a perca da mediunidade, tá? Acontece e muito isso, viu, gente? Item 220. A faculdade medianímica está sujeita a intermitências e a suspensões momentâneas, seja para as manifestações físicas, seja para a escrita. Eis a resposta dos espíritos a algumas perguntas feitas a esse respeito. Então vamos lá. Perguntou para algum espírito, um espírito que trabalhou na codificação, sobre isso, sobre a perca e a suspensão da mediunidade. Pergunta 1. Os médiuns podem perder sua faculdade? Isso ocorre frequentemente, qualquer que seja o gênero da faculdade, mas, frequentemente também, isso não é senão uma interrupção momentânea, que cessa com a causa que a produziu. Então, olha só, há frequentemente a suspensão ou a perca da mediunidade, tá? Isso ocorre por diversos fatores. Vamos lá, um dos fatores, ele vai explicar mais aqui, tá? Mas um dos fatores pode ser o quê? O mau uso da mediunidade. Se aquele médium está fazendo um mau uso da sua mediunidade, ele não aproveita o seu dom, a sua missão de medianeiro, ele não aproveita ela em prol do próximo e em prol de si mesmo. Nós não podemos esquecer que o médium, ele está para servir e ser servido. Significa dizer o quê? Que o médium tem que fazer em prol do próximo e ele tem que absorver a todo aquele ensinamento que ele está tendo dos espíritos para ele mesmo. Ele tem que absorver aqueles ensinamentos para ele ter uma mudança interna também. A mediunidade, ela serve para impulsionar o progresso do médium. Então ele tem que absorver os ensinamentos dos espíritos e se melhorar como pessoa, se melhorar como espírito eterno que ele é. Muito importante isso. Se ele ficar usando a mediunidade só em prol do próximo, beleza, é bom, é bacana. Mas olha só, ele também tem que dar bons frutos. Ele é exemplo, ele tem que estar lhe dando bons frutos também, né? E então, se essa mediunidade é realizada com um mau uso, ele vai perder ela sim, tá? E olha só, talvez mais do que perder, pode ser que essa mediunidade, que é um dom que ele tem, uma missão que ele tem, ela fique exposta também a outros espíritos. Então pode ocorrer que o médium perca momentaneamente a sua mediunidade, mas aí é o momento que ele tem que estar mais orando e vigiando, praticando a paciência, a resiliência, tá? Porque às vezes é um teste. Olha, tá bacaninha, tá trabalhando, tem condição moral, mas olha só, vamos tirar um pouquinho para ver se ele está colocando em prática o que ele ensina, o que nós estamos ensinando. Então perdeu a mediunidade momentaneamente. O que ele tem que ter? Paciência, aguardar, esperar. No momento certo, vai estar novamente. Então ele vai estar orando e vigiando, tá? Esse é o momento dele. Suspendeu? Orar e vigiar. Porque a ferramenta está lá e ela pode ser usada por outros espíritos não tão nobres, não com intenções boas. Então olha só, suspendeu momentaneamente, eu continuo orando, vigiando, fazendo o meu bem, fazendo o trabalho correto, porque eu vou ter ainda a presença dos bons espíritos. Suspendeu minha mediunidade não quer dizer que me suspendeu o auxílio dos espíritos, não, de forma alguma. Vão estar ali o tempo inteiro me tutelando. Só que eu tenho que fazer também o meu papel, não é? Para que eu tenha a presença dos bons espíritos sempre comigo. Então eu faço o meu papel também. Eu vou estar tentando de forma intuitiva, e eles vão comunicar comigo intuitivamente, direto, tá? Eu vou ter a perca da mediunidade ali, física, aquele trabalho, mas eles vão estar comigo o tempo inteiro. Dormi, desdobrei, estou na presença deles. É momentâneo, é um teste, tá? Ocorre também que o médium necessita de um descanso da mediunidade. Um descanso, ou está enfermo, está fadigado, suspende um tempinho também. Então são vários motivos que vão estar suspendendo essa mediunidade. A gente vai estar discorrendo sobre eles aqui agora, tá? Pergunta 2. A causa da perda da mediunidade está no esgotamento do fluido? Resposta. De qualquer faculdade que o médium seja dotado, ela nada pode sem o concurso simpático dos espíritos. Quando não obtém mais nada, não é sempre a faculdade que lhe falta. Frequentemente, são os espíritos que não querem mais ou não podem mais se servirem dele. Então a pergunta é muito clara. É em relação à perca do fluido? Não. Não necessariamente, tá?
Pode ser que, em razão de uma enfermidade, o médium esteja com o fluido dele mais baixo, tá? O fluido animal um pouco mais baixo. Eventualmente, quando o médium se encontra muito idoso, o fluido animal também está um pouco mais baixo. Então, por exemplo, esse médium no trabalho de cura, ele tem que ser mais poupado. As energias estão mais fracas um pouco. Mas olha só, o mais importante é o quê? Que o espírito não está comunicando. Ou seja, existe a total independência do espírito na comunicação. Nós não podemos esquecer que nós somos apenas médiums. Somos um meio de comunicação no plano espiritual, tá? Então não tem muito a ver com a perca do fluido. O que ocorre é a cessação da comunicação do espírito. Nós somos ferramentas. A ferramenta não está sendo mais utilizada momentaneamente, certinho? Não é necessariamente a perca do fluido. Questão número 3, do item 220. Qual a causa do abandono do médium pelos espíritos? Resposta: o uso que ele faz da sua faculdade é o que mais influi sobre os bons espíritos. Então, o uso da faculdade é o que mais influi para cessar a comunicação dos bons espíritos. Observe que ele fala dos bons espíritos. Então, cessou a comunicação, o uso está sendo mal feito, os bons espíritos não comunicam. E nós só temos bons espíritos? Não. Podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com objetivos ambiciosos. Quando se recusa a transmitir nossa palavra ou nossos fatos aos encarnados que os pedem ou os que têm necessidade de ver para se convencerem. Esse dom de Deus não é dado ao médium para que se divirta, e ainda menos para servir à sua ambição, mas para seu próprio melhoramento, para fazer conhecer a verdade aos homens. Se o espírito vê que o médium não responde mais aos seus objetivos e não aproveita as instruções e as advertências que lhe dá, se retira para procurar um protegido mais digno. Então, olha só, frequentemente a perca ou a suspensão da mediunidade é pela própria conduta do médium em relação à sua mediunidade. Conduta ambiciosa, não está realizando ela com fins, com objetivos puros, de simplesmente auxiliar quem está necessitado da encarnação, quem está necessitado da comunicação. Então, olha só, qual que é o objetivo da codificação? Vamos observar isso, não é? O objetivo da codificação é o auxílio mútuo, é a terceira revelação divina, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então o médium ele vai fazer o quê? Trabalhar em prol da caridade, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Ser médium é praticar a caridade diariamente, tá? E olha só, praticar e ter a caridade em prol de nós. O médium que recepciona, recebe as instruções dos espíritos, esses espíritos estão sendo caridosos com aquele médium. É uma caridade para conosco, não é? Então nós temos que fazer o quê? Aproveitar o máximo possível esse dom, essa missão que Deus nos deu como médium, na condição de médium, tá bom? E olha só, é muito importante que eles frisam novamente. Deve-se observar o que está sendo feito da mediunidade em prol do próximo e em prol de si mesmo. Aquele melhoramento individual que eu disse no início. Os espíritos vão estar observando isso também. É muito válido o médium que ajuda o próximo, sim, mas ele tem que se ajudar também, tá certo? E ele é o primeiro a ouvir as instruções. Então, olha só, se o médium se recusa a repassar as instruções, opa, peraí, por que ele está recusando? O objetivo nosso é esclarecer, é propagar o evangelho, propagar a doutrina espírita para o máximo de pessoas possíveis. Se ele se recusa, nós vamos ter que deixar ele procurar outro. O próprio Kardec, na época da codificação, foi dito para ele, ó, nós te preparamos, é você que nós queremos, mas se você não quiser, tem outro para fazer. Lembram disso? No filme do Kardec fica bem destacado isso lá, essa passagem. Os espíritos falam, o Espírito da Verdade, João Evangelista, todos participaram da codificação. Olha, é você, escolhemos você, você está preparado para isso, para todo esse trabalho. Mas se você não fizer, tem quem faça, não é? Então vamos aproveitar o nosso trabalho, ainda que pequeno que seja, tá bom? É importante que aproveitemos. Questão número 4.
O espírito que se retira não pode ser substituído e, neste caso, não se compreenderia a suspensão da faculdade? Não faltam espíritos ansiosos por se comunicarem e que estão prontos para substituírem os que se retiram. Mas quando é um bom espírito que deixa o médium, pode muito bem não abandoná-lo, senão momentaneamente, e privá-lo por um certo tempo de qualquer comunicação, a fim de lhe servir de lição e provar-lhe que sua faculdade não depende dele e que dela não deve se envaidecer. Essa impotência momentânea é também para dar ao médium a prova de que escreve sob uma influência estranha, pois de outro modo não teria intermitência. De resto, a interrupção da faculdade não é sempre uma punição. Testemunha algumas vezes a solicitude do espírito para com o médium, como o qual se afeiçoa, quer lhe proporcionar um repouso material que julga necessário e, nesse caso, não permite aos espíritos que o substituam. Então, olha só, muitas das vezes a suspensão momentânea da faculdade é até um ato de caridade mesmo, tá? Então pode ser realizada por um descanso do médium, tá? Uma enfermidade que ele esteja passando, um momento difícil de sua vida, então é momentaneamente suspensa. Então a pergunta é, outro espírito pode comunicar no lugar? Tem sim, tem vários espíritos que vão querer comunicar. Na verdade nós temos muito mais espíritos querendo comunicar do que médiums, né? Então a fila é grande ali para comunicar, ok? A deficiência realmente é dos médiums. Mas se o objetivo é nobre, se esse médium é sempre assistido por um bom espírito e a necessidade da suspensão é para reeducá-lo, trabalhar a sua perseverança, trabalhar a sua paciência, se a necessidade é essa, os bons espíritos que comunicam vão estar próximo ao médium e não deixarão que outros espíritos comuniquem, que utilizem a ferramenta mediúnica naquele momento. Então essa suspensão não é sinônimo de abandono, tá? Mas olha só, eu volto a frisar lá no início que nós temos que fazer o que na condição de médium? Olha, nós somos médium, estamos estudando aqui, tem a doutrina, tem uns livros para estudar, então nós temos que colocar isso em prática. Então tá ali, eu tinha uma mediunidade até certo ponto, 5 anos psicografando no centro fulano de tal. De repente essa mediunidade minha ficou cessada, cessou. O que o médium vai ter que fazer? Colocar em prática o ensinamento. Não está vindo a comunicação? Não inventa, não inventa. Não coloca texto lá que você acha que é, não. Não insista. Não veio a comunicação? Opa, paciência. Tem problema nenhum. Vou aguardar o momento correto. Eu vou trabalhar em outras situações. Não estou dando conta do trabalho da psicografia mais. Por exemplo, quinta-feira eu trabalho da psicografia. Agora toda quinta-feira psicografar para ente querido, para outros irmãos, instrução dos espíritos. Cessou a mediunidade momentaneamente, o que eu vou fazer? Não está dando certo? Vou trabalhar na sopa, vou trabalhar no passe, vou atender de forma fraterna quem seja, vou arrumar outra atividade, não tem problema nenhum. Suspende momentaneamente, mas eu persevero no trabalho da doutrina da codificação. O trabalho da doutrina da codificação, a mediunidade é só mais um braço, a psicografia é só mais um braço desse trabalho. Nós temos vários braços e várias mãos do trabalho da codificação. Então não é só o efeito físico, não é só a mediunidade ali material espontânea não, tá certo? Vou procurar outros modos. Eu tenho que procurar um modo de servir a Cristo e a doutrina dos Espíritos. Se momentaneamente não é minha mediunidade mais, que seja outra forma, problema nenhum. E nós temos que fazer isso, encarar isso com muita tranquilidade, com muita serenidade. Isso não é um problema, tá? Na verdade, tudo é em prol do nosso aperfeiçoamento e melhoramento. Suspendeu, eu me verifico. Opa, eu estava me envaidecendo, eu estava criando outras histórias, a comunicação não estava plena. Eu me verifico, eu estudo a mim mesmo. Conheça-te a ti mesmo, né? Já se dizia, tá bom? Questão número 5. Vê-se, entretanto, médiuns muito dignos, moralmente falando, que não têm nenhuma necessidade de repouso e estão muito contrariados com interrupções das quais não compreendem o objetivo. Resposta: é a fim de pôr sua paciência à prova e julgar sua perseverança. Por isso, os espíritos não assinalam, em geral, nenhum termo a essa suspensão. Não falam, está suspenso por isso. Os espíritos não vão falar não, suspendeu simplesmente. Não se diz qual é a causa da suspensão, porque atrapalharia o livre-arbítrio do médium, tá? Querem ver se o médium se aborrecerá.
Frequentemente é também para dar-lhe tempo de meditar as instruções que lhe deram. É nessa meditação dos nossos ensinamentos que reconhecemos os espíritas verdadeiramente sérios. Não podemos dar esse nome aos que não são, na realidade, senão amadores em comunicações. Então olha só, olha essa resposta do Espírito aqui. O momento de suspensão é um teste para nós. Nós vamos colocar em prática, vamos fazer a provinha lá do que a gente aprendeu durante aquele tempo, aquele semestre de prática mediúnica. Porque a prática mediúnica é o quê? Instrução. Não é um trabalho comum. Nós temos que esquecer que a prática mediúnica é aquela que o médium se entrega e o espírito utiliza o corpo. Não. Ele participa daquele momento ali, ele recebe as instruções, ele coloca aquilo em prática. Se ele recebeu a comunicação da escrita de forma inconsciente, ele vai ler ela. Ele lê e coloca aquilo em prática. Ele vê o exemplo do próximo, ele vê o exemplo do ente que desencarnou, do espírito que comunicou, ele vai colocar em prática. Então aquele momento, ó, você passou o semestre estudando, acabou o semestre ali, nós temos que fazer o que? A provinha final, é realizada a prova. Então se o médium se aborrece, já foi falado aqui, não é o verdadeiro espírita. Vamos colocar em prática. Eu me lembro de uma história que o Haroldo Dutra contou, Haroldo Dutra Dias, contou de uma vez que, passado no concurso da magistratura, ele foi encaminhado para uma cidade muito pequena no interior de Minas Gerais. E uma freira, ele estava meio contrariado por estar lá, aquela coisa toda tal, cidade muito pequena, não tinha muito o que fazer, veio da capital. E a freira, uma freira, trabalhava lá não lembro qual que é a história do convento lá, o que era, mas a freira trabalhava lá e tinha contato com ele. E ela percebeu a chateação que o Haroldo estava naquele momento, lá naquele tempo. E ela falou para ele, olha, floresça onde Deus te plantou. Ele falou isso, eu gravei muito essa historinha, porque realmente, muitas das vezes a gente está contrariado em situações ou locais ou momentos que nós passamos na nossa vida e nós reclamamos e a gente esquece de florescer. Então é importante que o médium floresça onde Deus te plantou. Se te plantou no momento de mediunidade, floresça a mediunidade, faça o melhor dela, faça o melhor possível da mediunidade em prol do próximo, em prol de você, em prol dos espíritos encarnados, trabalhe, floresça, fica bonito na mediunidade. Se a mediunidade foi suspensa por um tempo, você está plantado numa mediunidade suspensa, floresça de outra forma. Faz o trabalho de passe, vai no hospital da passe, conversar com os pacientes, vai fazer cesta básica, tem trabalho demais para ser feito. Tem muitas outras oportunidades de florescimento. Então é importante que o médium floresça onde Deus te plantou. Suspendeu momentaneamente? Sim. Você vai saber pelos espíritos o porquê, o motivo da suspensão? Não vão te dizer. Eles vão deixar que você trabalhe o seu livre-arbítrio, tá bom? Mas floresça onde Deus te plantou. E isso é o mais importante, tá? Questão número 6. Então tá lá, suspendeu, não é? Questão 6. É necessário, nesse caso, que o médium continue suas tentativas para escrever? Se o espírito lhe aconselha, sim. Se ele manda abster-se, deve fazê-lo. Então siga a instrução do espírito ali, tá certo? Questão número 7. Haveria um meio de abreviar essa prova, ou seja, da suspensão momentânea? A resignação e a prece. Opa, resignação e prece, orai e vigiai. Estou resignado com o momento, tá? E a prece? A prece é o que vai alimentar o espírito, vai alimentar a sua comunicação e harmonia e comunhão com os bons espíritos. Porque independente da comunicação, do efeito mediúnico, a comunhão é constante. A comunhão entre nós e os espíritos é constante, é o tempo inteiro, 24 horas por dia. De resto, basta fazer cada dia uma tentativa de alguns minutos, porque seria inútil perder seu tempo em ensaios infrutíferos. A tentativa não tem outro objetivo que assegurar se a faculdade está recuperada. Então, em alguns dias eu tento por alguns minutos novamente escrever, não tem problema nenhum, tá? Mas que eu siga esse conselho. Se é para me abster algum tempo, que eu me absteça por um tempo. Não tem problema nenhum, tá? Questão número 8. A suspensão não implica no afastamento dos espíritos que se comunicam habitualmente? Nós falamos um pouquinho sobre isso, né? De nenhum modo. O médium está
então na posição de uma pessoa que perdeu momentaneamente a visão e por isso não estaria menos cercada de seus amigos, embora não possa vê-los. O médium pode, pois, e mesmo o deve, continuar a se entreter pelo pensamento com seus espíritos familiares e estar persuadido de que é por eles ouvido. Se a falta da mediunidade pode privá-lo de comunicações materiais com certos espíritos, não pode privar das comunicações morais. Então, nós falamos no início, momentaneamente a mediunidade está suspensa, perdida, sim, cessada, mas a comunicação, a presença dos bons espíritos não vai estar, tá? A não ser que a gente faça por onde a presença deles não se faça conosco mais. Então, olha só, se eu não estou trabalhando, por exemplo, na psicografia numa quinta-feira, por exemplo, no centro. Bom, suspendeu minha mediunidade. Aí, eu como médium vou fazer o quê? Ah, não, então está suspensa, eu vou fazer o quê? Vou, sei lá, para o boteco. Eu vou para um ambiente mais pesado, um ambiente mais difícil. Não que seja um crime ir para o boteco, não, mas olha só, eu sou médium. Nós sabemos que um ambiente de muita bebida ou discórdia pode fazer o quê? Atrair outros amigos espirituais que não nos queiram tão bem, não é? Então, se eu estou na condição de médium, estudado, eu estudei o livro dos médios, o livro dos espíritos, a codificação, opa, eu tenho que ter cautela quanto a isso. De repente eu não estou trabalhando e começo a criar um ambiente, uma atmosfera espiritual insustentável ao bom espírito ficar perto de mim. O que vai acontecer? A mediunidade foi suspensa e a presença dele também, mas pelos meus atos, pela minha conduta, pelo meu pensamento, pelo meu sentimento, tá? Então eu tenho que estar sempre criando um ambiente, uma atmosfera espiritual favorável a mim e aos bons espíritos e também aos outros irmãos. Por que não? Ainda que esses irmãos não nos vejam na condição de irmão dele, se eu crio uma atmosfera espiritual boa, bacana, protegida, caso isso faça bem ao irmão que desencarnou e está ali talvez perdido, desamparado, que bom, estou fazendo algo legal por ele. Vou estar indo no centro, na quinta-feira não estou psicografando mais, vou para o trabalho, esse irmãozinho vai me acompanhar, vai receber todo o amparo necessário dentro da casa espírita. Então é muito importante que a nossa conduta como médium, ainda que cessada a mediunidade, seja uma conduta de médium 24 horas por dia. Nós não somos médios apenas dentro do centro, somos médios o dia e a noite toda. Tá certo? Questão número 9. Assim, a interrupção da faculdade medianímica não implica sempre numa censura da parte dos espíritos? Não, sem dúvida. Uma vez que pode ser uma prova de benevolência. Então, nem sempre é uma censura dos espíritos. Pode ser uma prova de benevolência. Uma fadiga material, ou um momento que esteja passando que não é compatível com o trabalho mediúnico, ou mesmo uma prova de benevolência testando nós como médiums. Tá? Opa, vamos testar então a resiliência e a paciência dele. É uma prova de benevolência também. Tá? Questão 10. Por que meio se pode reconhecer uma censura nessa interrupção? Resposta: que o médium interrogue sua consciência e que se pergunte sobre o uso que fez da sua faculdade, o bem que dela resulta para os outros, o proveito que retirou dos conselhos que lhe foram dados, e terá a resposta. Então, como o médium vai saber se a suspensão da mediunidade é uma censura ou não dos espíritos? É um puxãozinho de orelha dos espíritos. Como que ele vai saber? O espírito vai falar para ele que é um puxãozinho de orelha? Não, não vai falar. Então ele vai ter que olhar, ele vai ter que fazer um autoconhecimento de si mesmo. Um autoconhecimento de como que ele está se portando como médium. A mediunidade está em prol dos próximos? Encarnado e desencarnado? Tá beleza. Está em prol de mim também? Eu estou tirando o benefício dela também? Estou melhorando como médium, como pessoa, como espírito? Esse é o ponto, tá? A censura, realmente existe uma censura porque eu estava me envaidecendo na mediunidade. O que eu vou fazer? Combater o envaidecimento meu. O médium não pode se envaidecer de forma alguma. Até porque vai envaidecer do quê? Se a comunicação do espírito, o médium é apenas uma ferramenta. Qual vaidade vai se ter nisso? Esquece isso. Tá? O médium ele corre muito risco do envaidecimento mesmo. Mas olha só, a comunicação dos espíritos. Que vaidade é essa?
não é? E ainda que o trabalho fosse do médium, no estudo ou na perseverança, o que for, a vaidade é contrária à humildade. Ou seja, ele não está colocando em prática o estudo da própria doutrina, o estudo de Cristo. Ser vaidoso é contrário a ser humilde, não é? Então ele tem que mudar isso aí também. Então é só observar a ele mesmo. Conheça-te a ti mesmo, que é o que nós já dissemos já também, tá bom? Questão número 11. O médium que não pode escrever, não pode recorrer a outro médium? Está suspensa a mediunidade, não consegue escrever, ele vai recorrer a outro médium? Resposta. Isso depende da causa da interrupção. Esta tem, frequentemente, por motivo de vos deixar algum tempo sem comunicações, depois de haver-vos dado os conselhos, a fim de que não vos habitueis a nada fazer, por senão nós. Nesse caso, não teria melhor resultado servindo-se de outro médium. E tem ainda um objetivo, que é o de vos provar que os espíritos são livres e que não depende de vós fazê-los caminhar ao seu bel prazer. É também por esta razão que aqueles que não são médiuns não têm todas as comunicações que desejam. Nota: há, com efeito, a observar que aquele que recorre a um terceiro para as comunicações, não obstante a qualidade do médium, não obtém frequentemente nada de satisfatório, enquanto que, em outras oportunidades, as respostas são muito explícitas. Isso depende de tal modo da vontade do espírito, que de nada adianta mudar de médium. Os próprios espíritos parecem, a esse respeito, se porém de acordo, porque o que não se obtém de um, de outro também não se obterá. É preciso se guardar, então, de insistir e de se impacientar, se não quer que seja joguete de espíritos mentirosos, que responderão a quem o que deseja e de toda a quem o que deseja de toda força, e os bons espíritos os deixarão fazê-lo para punirem nessa insistência. Então, olha só, a pergunta é muito simples. Bom, não estou mais em condições de escrever. Posso procurar outro médium? Depende da causa. Se a causa da sua suspensão momentânea da faculdade mediúnica é por uma enfermidade, não tem problema nenhum procurar outro médium. Se é por uma fadiga, não tem problema também, tá? Se é pela sua impaciência, falta de resignação, observa primeiro então, tá bom? Se é a falta da paciência sua, que eu tenha a paciência de esperar, que eu não procure outro médium, tá bom? Eu tenho que ter essa consciência também, tá certo? E olha só, alguns médiuns também ficam muito dependentes dos espíritos. Isso não é bom, nem para o médium, e os espíritos não vão deixar que isso ocorra. Então, se você está muito dependente, tudo que você vai fazer na vida, você quer tirar a conclusão com o espírito comunicante primeiro, isso vai atrapalhar o seu livre-arbítrio. Então pode ser que você tenha a suspensão e não vai adiantar você procurar outro médium não, tá? Não vai ter essa resposta. Então caminha com as suas próprias pernas também, tá? Busca, compreenda, entenda a situação, estude a situação. Se for ainda o caso, converse sim com o espírito comunicante. A gente está ali para ter uma comunhão um com o outro, né? Mas olha só, não crie a dependência com o espírito comunicante não, tá certo? Então depende muito do caso, se vai procurar ou não. Questão número 12. Com qual finalidade a providência dotou certos indivíduos da mediunidade de uma maneira especial? Resposta: é uma missão da qual estão encarregados e que os torna felizes. São intérpretes entre os espíritos e os homens. Então realmente tem pessoas que vêm nesta encarnação com um dom mediúnico muito espontâneo, né? Muito aberto. Nós temos Edivaldo Franco, Chico, Eurípides Barçanufo e tantos outros médiuns aí, da atualidade inclusive, né? Que são dotados realmente de uma faculdade mediúnica muito grande, muito intensa. Isso é o que? Uma missão. São missionários, são intérpretes dos espíritos para os homens. Então eles sempre vêm realmente em nosso auxílio. Porque olha só, nem todas as pessoas têm condição de ter um contato muito direto com os espíritos, com as comunicações. Se eles não têm esse contato direto, onde eles podem ter e aprender sobre a doutrina dos espíritos? Através dos livros, dos médiuns especiais dotados da psicografia digital, trazendo, concluindo mensagens, livros, cartas e tudo mais. Então é muito importante esses médiuns dotados
da sua faculdade mediúnica especial para isso mesmo, não é? É uma missão, uma grande missão na verdade, tá? Questão 13. Entretanto, há médiuns que não empregam sua faculdade senão com repugnância. Resposta: são médiuns imperfeitos, que não conhecem o valor do favor que lhes é concedido. Olha só, favor que lhes é concedido. Gente, imagina só, você dotado de uma faculdade mediúnica e tem ao seu lado ali, comunicando e te instruindo, te guiando o tempo inteiro, um espírito da magnitude de Emmanuel, Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo e tantos outros aí, não é? Então o que você faz? Você está feliz, você vai ficar feliz pela comunicação, feliz por ter a presença desse benfeitor com você. Se o médium não contém a consciência dessa felicidade, é porque ele ainda é um médium imperfeito, digno de dó, não é? De ter aquela comunicação, aquela potência mediúnica para trabalhar. É lindo, é maravilhoso isso, tá? Então tem que ter muita cautela quanto a isso. E o que vai... Qual é o remédio para que o médium compreenda a magnitude da sua mediunidade e compreenda o dom, a missão que se encontra ali? Estudo teórico. Estudo. O estudo da codificação, das obras de André Luiz, de Emmanuel. O estudo vai fazer com que ele abra esse pensamento, abra a sua mediunidade cada vez mais e colha e faça bons frutos, né? Um bom proveito dessa mediunidade, tá? Então o estudo é essencial para o médium, é essencial mesmo, tá? Para o médium deixar de ser um médium imperfeito é o estudo. Porque olha só, a presença dos bons espíritos ele já tem. Falta só tá aí dando uma lapidada nessa ferramenta através do estudo. Questão 14. Se é uma missão, como ocorre que não seja o privilégio de homens de bem e que essa faculdade seja dada a pessoas que não merecem nenhuma estima e que podem dela abusar? Olha só, se é uma missão, por que só os homens de bem não podem ter essa faculdade? Porque também ela é um privilégio de pessoas que abusam dessa faculdade mediúnica. A resposta é muito simples aqui, tá bom? Ela lhes é dada porque tem dela necessidade para a sua própria melhoria e para que estejam em condições de receber bons esclarecimentos. Então o primeiro ponto é o quê? Ele tem a faculdade mediúnica para ele se melhorar. É uma pessoa que está necessitada do ensinamento, da presença dos bons espíritos. Então é-lhe dada essa missão para o auto-melhoramento dele, aperfeiçoamento, evolução espiritual. Imagine só você na condição de médium e tendo a presença constante de Emmanuel, Joana de Ângeles, Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos, bons espíritos, que se comunicam conosco o tempo inteiro. Imagine o grau de sabedoria, de evolução espiritual que você tem disposto a você ali o tempo inteiro. A você e ao outro, né? Porque nós temos que absorver e estar passando para os demais também. Então o primeiro ponto é esse. Você entende que não é uma pessoa de bem, que não é muito moralmente ali, nos ditamos da sociedade moralmente falando, mas olha só, é necessário. Então que ele aproveite esse momento também, tá? Para a sua própria melhoria, para que estejam em condições de receber os bons esclarecimentos. Se disso não se aproveitam, sofrerão as consequências. Jesus não dava de preferência sua palavra aos pecadores, dizendo que é preciso dar àqueles que não têm? Essa é a resposta. Então olha só, se o médium também não aproveita esses ensinamentos e faz um mau uso da faculdade mediúnica, infelizmente ele vai estar formando compromissos com quem? Com bons espíritos? Não. Nós já dissemos ali atrás. Se a faculdade mediúnica não está sendo bem aproveitada, os bons espíritos vão fazer o quê? Vão se afastar. E pode ser que outros espíritos que não querem tão bem aquele médium ou as outras pessoas aproveitem daquela faculdade mediúnica também. E esse médium vai formar compromissos que lhe serão altamente cobrados no pós-desencarne. São compromissos muito difíceis de desvencilhar, tá? Então o médium na sua condição de faculdade mediúnica, é muito importante que ele faça o quê? Estude. Estudando Cristo, a doutrina dos Espíritos, ele vai estar se desabrochando como médium. Ele vai entender a magnitude da doutrina, o que é o amor de Cristo ensinado por nós. Ele vai começar a entender isso, então ele vai começar a trabalhar
em prol da faculdade mediúnica para se desabrochar e auxiliar o próximo também. Bom, é um botão de rosa ali para desabrochar. O intelecto, o estudo vai ser muito importante para que isso ocorra, tá bom? Questão número 15. As pessoas que têm um grande desejo de escrever, como médiuns, e que não podem triunfar, podem disso concluir alguma coisa contra elas mesmas, no que toca à benevolência dos espíritos a seu respeito? Então olha só, ela tem um grande desejo de ser um médium de psicografia, mas não é da faculdade mediúnica dela, tá? E isso seria poderia-se concluir que lhes falta a benevolência dos espíritos? Não, a resposta é essa, não, porque Deus pode lhes haver recusado essa faculdade, como pode ter lhe recusado o dom da poesia ou da música, mas se não gozam desse favor, podem gozar de outros. Então olha só, realmente, às vezes no início da pessoa na doutrina dos espíritos, ela pode falar, nossa, eu quero ser médium de corporação, eu quero ser médium de psicografia, porque é uma mediunidade que ela está mais ali abrangente, né? É mais palpável ela naquele momento. Mas isso é falta do médium se espiritualizar, tá? Quanto mais espiritualizado o médium se encontra, menos preocupado com isso ele vai estar. Porque tem várias outras formas de servir a doutrina dos espíritos, servir a Cristo, servir na seara de Cristo. A mediunidade muito expansiva, mais materialmente dizendo, ela é um dom sim, beleza, mas não é o único. Tem várias outras formas de você estar servindo ali e ter contato com os espíritos. É muito importante que o médium não se melindre com aquilo não. E essa compreensão, esse nível de compreensão vai vindo com o médium de acordo com que ele vai se atualizando, estudando. Então por isso que é muito importante mesmo, nós vamos observar no livro dos médiuns, nas primeiras questões de teoria, que o médium tem que começar de que forma? No desenvolvimento mediúnico dentro de uma casa espírita, pela teoria. O médium não vai chegar na casa espírita já incorporando, psicografando, não. Se for uma mediunidade muito expansiva, que ele já tenha esse dom, que ele faça isso paralelamente ao estudo. Que ele mais estude do que tenha a comunicação dos espíritos. Então ele vai se preparar no estudo, na teoria, compreender toda essa gama para poder trabalhar na mediunidade dele mesmo. Se a mediunidade não é psicografia, não insista. Tem várias outras formas de você estar servindo também. Lembra que nós dissemos há poucas questões atrás? Floresça onde Deus te plantar. Tá certo? Questão 16. Como um homem pode se aperfeiçoar pelos ensinamentos dos espíritos quando não tem, nem por si mesmo, nem por outros médiuns, os meios de receber esse ensinamento direto? Não tem os livros, como o cristão tem o Evangelho? Para praticar a moral de Jesus, o cristão não tem necessidade de ter ouvido as palavras saírem de sua boca. Então olha só, nós até falamos um pouco sobre isso já, né? Se esse médium ou a pessoa que está ali entrando na doutrina dos espíritos, ou mesmo talvez a cidade não tenha um centro, não tenha essa comunicação direta com os espíritos, o que ele pode fazer? Ele vai ficar sem o ensinamento? Não. Nós não dissemos que estamos médios aí, dotados de grande faculdade, mediúnica, que traz excelentes livros para nós? Então olha só, primeiro, ele começa com a codificação, tá? Com o Pentateuco Kardeciano. Começa lá com os 5 livros do Kardec. Esse é o principal, já começa ali. Acabou aquela obra, ele vai fazer o quê? Passa para outras obras. Passa para André Luiz, passa para Emmanuel. Então olha só, codificação, André Luiz e Emmanuel. Opa, tem um bagagem suficiente para partir para outras obras, inclusive, e poder filtrar, porque obra tem para todo lado também, né? Então olha só, ele tendo uma base em Kardec, André Luiz e Emmanuel, ele vai poder também filtrar quais as outras obras ele pode estudar e faz sentido ou não. Porque é igual nós dissemos, realmente tem obra para todo lado, mas algumas talvez não estejam tão ali dentro do que Kardec ensinou. Tá? Então vamos ficar lá, Kardec, André Luiz, Emmanuel. Depois eu vou estar abrangendo outras obras também. Então ainda que eu não tenha um contato direto com os espíritos, como outras casas têm, outros médiuns têm, ou pessoas participantes de casas, ainda que não tenha a mediunidade tão expansiva, mas tem um contato com o benfeitor ali o tempo inteiro, está auxiliando no trabalho de cura, está auxiliando na psicografia, está ali em contato direto, em comunhão direta com a espiritualidade, tá? Nem por isso eu vou estar desamparado. Eu tenho as obras para poder compreender, estudar, entender o que está acontecendo.
Além das obras, eu tenho a prece para ter o contato, a comunhão com esse benfeitor, com o bom espírito. Ah, mas eu não escuto, não vejo. Sinta ele, siga as intuições. Você vai observar que você é intuído o tempo inteiro. Observe as intuições mesmo. Você vai ver que você é intuído o tempo inteiro. Não tenho dúvidas disso. Tá certo, meus irmãos? Bom, pessoal, é isso aí. Nosso estudo de hoje, vamos finalizar aqui. No próximo estudo a gente vai passar para o capítulo 18 já. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Tá certo? Na semana que vem a gente vai estar subindo mais um vídeo para o canal, tá bom? A gente vai estar postando para o pessoal no WhatsApp também para poder estar acessando o canal, os vídeos. Se inscrevam lá, quem não está inscrito ainda, para poder receber o sininho lá. Vídeo novo, livro novo dentro do canal. Vai ter sempre um material novo lá para nós, tá certo? Que nosso Senhor Jesus abençoe a todos, abençoe as suas famílias e nos encontramos no nosso próximo encontro aí, tá bom? Fiquem todos com Deus, tá?